A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Estou alegre que você está conosco nesta oportunidade para estudarmos juntos mais uma escola bíblica dominical. A escola bíblica de número 3 é referente ao domingo 20 de julho de 2025. Nós estamos estudando neste trimestre o livro do profeta Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 12, onde Daniel tem visões do céu e nós vamos trazer uma interpretação para que nós possamos entender os tempos que estamos vivendo, porque essas profecias falam muito dos tempos atuais. Então, isso é importante. Nós estamos nessa série deste trimestre, as visões proféticas de Daniel, e eu sugiro que você recomende, repasse esses vídeos para os seus irmãos em Cristo, para os seus parentes e, sobretudo, para aqueles que não são cristãos. Eu dei um testemunho no primeiro vídeo que me converti lendo as profecias bíblicas, tanto do livro de Daniel como do livro de Apocalipse, não diretamente, mas através de livros que explicavam, e aquilo entrou no meu coração e eu comecei a crer que a obra de Jesus é verdadeira e que a Bíblia Sagrada tem muitas revelações que esclarecem o tempo que estamos vivendo. Por isso é importante você repassar esses vídeos, porque eles são também com o objetivo de evangelização. Faça a sua parte, divulgue, incentive as pessoas a verem o vídeo para que haja conversões, crescimento na sua família, nos seus parentes, nos seus amigos de trabalho, nos seus vizinhos, e Deus possa agir com poder e graça. Nós vamos ler um texto bíblico, Daniel 7 e 8, que é o objetivo dos nossos estudos nesta oportunidade, que diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Vamos fazer uma oração pedindo a graça de Deus. Senhor, meu Deus, abre o nosso coração, a nossa mente, para entendermos as tuas profecias, Senhor. E ficarmos atentos aos sinais que tu tens revelado na tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje ela está dividida em 3 partes. A origem dos 10 chifres, identidade e ações do pequeno chifre e implicações para o povo de Deus. Então, já partindo para a primeira parte, a origem dos 10 chifres, nós vemos aqui que em Daniel 7 descreve 4 bestas que emergem do grande mar, falando do mar da Tiberíades, ou que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Daniel 7, 2, versículos 2 e 3. Daniel, nós já vimos anteriormente que ele tem uma visão de 4 bestas, 4 animais terríveis. Um leão alado, um leopardo alado, um urso, também diferente. E, por último, ele vê a quarta besta, terrível e espantosa e muito poderosa, como ele descreve. E ela traz 10 chifres em sua cabeça, Daniel 7,7. E esses chifres simbolizam
o Império Romano dividido em 10 poderes ou reis. Essa visão, esse animal, esse quarto animal, é a continuação da estátua de Daniel 2. Eu recomendo que você leia Daniel 2. Daniel 2, o livro de Daniel, ele mostra que Daniel, ainda jovem, ele foi deportado para a Babilônia, onde reinava Nabucodonosor. E por lá ele passou até a sua velhice, por volta de 80 e poucos anos, 90 anos, quando veio a falecer. E durante esse período ele foi usado por Deus, muito usado por Deus, com revelações e profecias. E no capítulo 2 nós vemos que ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. Ele vê uma grande estátua com cabeça de ouro que ele interpreta como o reinado de Nabucodonosor e vê o peito e os braços de prata, simbolizando o império Medo-Persa que sucederia aquele reinado da Babilônia. E, em terceiro, ele vê o ventre e os quadris de bronze, como símbolo do Império grego, que teve sequência. E, por último, ele vê os pés de ferro, metade de ferro, metade de barro, simbolizando o último império conhecido, o Império Romano, que, embora nos primeiros séculos da nossa era tenha submergido a outros poderes, nós entendemos pela profecia sagrada que o espírito do Império Romano ele vive até hoje nas nações e na política mundial. E é isso que vamos estudar hoje. Então, ele vê essa perna de ferro, com pés e parte de ferro e parte de barro, e todos aqueles outros metais que foram sucessivos impérios mundiais. Profeticamente, esses 10 chifres também apontam a uma federação de reis ou blocos de poder que existirá no fim dos tempos, que já estamos vivendo, preparando o cenário para a última grande crise espiritual. Só repassando aos irmãos, recapitulando, melhor dizendo, para os irmãos, o que nós temos em mente é que, depois de Cristo, com a morte e a sua ressurreição, começou na Terra um período da graça para a igreja. Surgiu a igreja e toda a igreja está vivendo debaixo deste último animal, esta besta que é espiritualmente o Império Romano. A igreja vai ser arrebatada e haverá um período de 7 anos de grande tribulação na terra, onde esse animal, essa última besta que vemos aqui em Daniel 7 e 8, como lemos hoje, ele vai ter o seu poder máximo, mas já está operando entre nós. Uma federação de reis e blocos de poder que existirá no fim dos tempos, preparando o cenário para a última grande crise espiritual. Precisamos entender que, embora, como nós estamos vendo guerras, rumores de guerras, Rússia, Ucrânia, nós vemos o mundo dividido em conservadores e pessoas que têm um outro espírito. Tudo isso é espiritual.
é o reino das trevas lutando contra o reino de Deus, para que as pessoas não se salvem, para que a humanidade se perca. E essa luta espiritual ela é manifesta através de reinos, de nações, de políticos, de pessoas. Vamos ver um pouquinho aqui na nossa segunda parte, a identidade e ações do pequeno chifre. Nós vemos aqui em Daniel 7:8 que entre os 10 chifres subiu outro pequeno que surge discretamente. Começa com um poder menor, quase despercebido, mas cresce rapidamente. Derruba 3 reis, arranca 3 dos primeiros chifres para assumir sua posição e autoridade. São coisas que ainda vão acontecer. Isso indica manobras políticas e alianças que aniquilam essas 3 lideranças originais. Então, nós estamos vendo tudo montando um cenário para o que estamos vivendo hoje. Olhos e boca possui olhos como de homem, inteligência, espionagem, perspicácia. A boca que fala insolência, que é a propaganda falsa, arrogante, blasfêmia contra Deus, contra o Altíssimo. Estamos vivendo um tempo que Deus está sendo muito blasfemado, através não só de palavras, de propagandas, como de atitudes. Essa autoridade profere palavras contra o Altíssimo e persegue os santos, persegue a igreja por tempos e metade de tempo. Nós vamos ler isso mais adiante, lá em Daniel 7:25. Ele muda as datas, procura alterar ritos religiosos, calendário sagrado, até o dia de adoração, que nós usamos aqui o domingo, símbolo de sobre controle sobre a consciência do culto. Então nós vamos ver até isso sendo mudado. Nós precisamos, como crentes, e você, meu amigo, que está ouvindo isso, ficar muito atento a esses sinais, porque é cumprimento dessa profecia bíblica de Daniel terrível, desse animal terrível que vem para destruir o homem, destruir a humanidade. Esse chifre é identificado, e eu creio assim, como o anticristo, um poder religioso político que se mistura à autoridade civil e eclesiástica. Então, você que está interessado na profecia bíblica, leia também Apocalipse 13, que vai falar muito do que estamos vendo aqui em Daniel 7, um poder religioso político, ou seja, vai se levantar um falso profeta que tem muitas características do papado atual, que vai ser usado para promover a autoridade da besta, ou seja, um político que vai ter grande autoridade e que vai se levantar contra Deus. Um reino final que se oporá diretamente a Cristo, um poder religioso e um poder civil, um líder, ou seja, um líder religioso e um líder civil, ou seja, o presidente, o primeiro-ministro de um país que terá poder sobre outros 3 pequenos chifres, outros 3 pequenos reinos, e terá poder sobre essas 10 nações que vão se levantar contra Deus e contra o povo de Deus e principalmente contra Israel. E nós identificamos hoje isso como um mercado comum europeu. Então, o mundo está dividido em blocos.
os irmãos já leram aí Mercosul, OTAN, nós vemos os grupos asiáticos. Hoje, o mundo já está tomando um perfil final. Um bloco do Sul, que seria encabeçado pelos Estados Unidos da América, que é um povo de sua maioria cristã, mas que já está sendo dividido. O livro de Apocalipse, nós não estamos vendo isso em Daniel, mas lá no livro de Apocalipse vai explicar que vai se levantar dois reinos poderosos do Oriente, que já estão se levantando hoje, que nós acreditamos que seja a China e a Rússia, a antiga União Soviética, que formam um outro grande bloco, e o bloco principal é o europeu, formado hoje pelo mercado comum europeu. Dali vai surgir o falso profeta e o anticristo. Esses três blocos, mercado comum europeu, União Soviética, Rússia, China, vão brigar entre si. Estados Unidos da América e os seus aliados também vão estar nessa briga, ou seja, três grandes blocos, mas prevalecendo o mercado comum europeu, por incrível que pareça, nesses momentos. Os Estados Unidos da América sempre defendendo Israel, o mercado comum europeu e o bloco da China e da Rússia lutando contra Israel. Nós vamos ver esses conflitos, nós já estamos vendo isso formado hoje, por exemplo, com essa barbaridade que houve do Hamas e agora do Irã contra a nação de Israel, querendo extirpá-los do mapa. Nós vemos já União Soviética, China se posicionando a favor do Irã, a favor do Hamas. Nós vemos o bloco do mercado comum europeu mantendo uma certa neutralidade, dividido, está em formação esta besta para tomar conta de toda a situação. E nós vemos os Estados Unidos de América, seus aliados, ajudando a Israel. Não sabemos até quando isso vai continuar, porque sabemos que isso é feito pelo atual presidente dos Estados Unidos, o Trump, mas eu não sei até onde isso vai continuar. Nós vemos países como o Brasil já se distanciando dos Estados Unidos da América e formando uma simpatia por países como o Irã, países como o grupo da Palestina, se voltando contra Israel, o que é muito ruim para nós brasileiros. Precisamos entender isso, o cristão brasileiro está passando esse momento difícil. Então, mas voltando aqui ao mercado comum europeu, após a Segunda Guerra Mundial, líderes europeus buscaram evitar novos conflitos através da integração econômica. Em 1957, 6 países assinaram o Tratado de Roma, criando a Comunidade Econômica Europeia, com o objetivo de eliminar tarifas alfandegárias, tratando do comércio, criar uma tarifa externa comum e permitir livre circulação de bens e serviços pessoal e capital. Então, eles têm hoje uma moeda única, que é o euro, que foi, na situação atual, essa comunidade econômica europeia, ela evoluiu para a União Europeia, com 27 países atualmente, uma população de aproximadamente 450 milhões de pessoas,
O euro é uma moeda única adotada por 20 países. Se lembra lá que em Apocalipse vai falar que ninguém pode comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Então nós vemos já a unificação da moeda, tudo isso preparação ainda não é mundial, ainda é local, é na comunidade comum europeia, mas já são 27 países, já são 450 milhões de pessoas que usam o mesmo dinheiro, compram com a mesma moeda. Há um fortalecimento dessa integração econômica. Hoje eles estão com alguns desafios, inflação elevada, desigualdade econômica, crises migratórias, muita tensão em relação a isso, relações políticas, o impacto que está tendo com a Rússia, com a Ucrânia. Então, tudo isso é o que está vivendo atuais. São as crises que estão acontecendo atualmente. Tem uma guerra comercial com os Estados Unidos muito forte, concorrência com a China, e a ascensão da extrema-direita, que nem o Brexit, que foi a saída, principalmente da Inglaterra, desse bloco. E nós vemos tudo isso como formação para o final dos tempos. Hoje é 27 nações, mas a Bíblia fala que vai ficar só 10. 10 nações, 10 blocos, que exercerão esse poder diabólico no final. Isso tem algumas implicações para nós como povo de Deus. Primeiro, essa mensagem que eu quero deixar para os irmãos. Os irmãos podem se aprofundar nisso, lendo leituras, vendo mais outros vídeos a respeito, e nós vamos se aprofundando. Estou dando só algum panorama para os irmãos. Mas o nosso objetivo é uma lição espiritual para nós. Então, quais as implicações para nós como povo de Deus? Perseverar na fé. Mesmo diante de um sistema mundial arrogante e perseguidor, os santos são chamados a não ceder e permanecer fiel. Daniel 7, 21 e 25, você pode ler. A promessa bíblica é a reação. Deus, o ancião de dias, julgará e dará o reino aos santos do Altíssimo. Tá? Nós vamos ler mais adiante, em outros estudos, Daniel 7, 22 a 27. Por isso é importante você ter a sequência dos nossos estudos para isso ficar claro na sua mente. Discernimento espiritual é outra coisa que precisamos ter, reconhecer sinais de crescimento desse poder final, alianças políticas internacionais, tentativa de uniformizar leis civis e religiosas, campanhas midiáticas de deslegitimação da fé. Então nós vemos aí muita campanha dissimuladas. Você precisa entender esses sinais que estão acontecendo e avaliar a proposta de tolerância. Está se falando muito de tolerância, que na prática pode limitar as liberdades de consciência e culto. Então, eles vão, como diz o mineiro, comendo pelas bordas. Eles vão criando leis, fechando, colocando situações em que vai ficando complicado servir ao Senhor. E alguns irmãos vão entrando nesses sistemas, vão cedendo de um lado, cedendo de outro. Já vemos muitas igrejas cedendo ao mundo, as coisas que no mundo há, e isso é terrível, porque Satanás vem para destruir a obra de Deus. Mas, como sempre temos dito, as palavras de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse o Senhor. Então, nós ficamos firmes.
A história é movida pela soberania de Deus, meu irmão, minha irmã. Porque mais que o chifre pequeno pareça triunfar, ele será aniquilado quando Cristo voltar e estabelecer o seu reino eterno. Vamos ler isso, estudar isso em Daniel 7:11, versículos 26 a 27. Essa certeza fortalece a comunidade de fé a praticar justiça, amor ao próximo e fidelidade sobre perseguição, que virá sem dúvida, mas mesmo sob perseguição, nós vamos manter firme. Mantenha firme, meu irmão, tenha ânimo, não desanime. Nós estamos num, num campo de batalha terrível, em que essa besta vai se manifestar de modo poderoso, mas a igreja do Senhor vai prevalecer, sofrendo perseguições, lutando, mas testemunhando do amor de Cristo. O confronto entre o chifre pequeno e os santos escancara a necessidade de um testemunho coerente de vida cristã. É hora de aprofundar, meu irmão, minha irmã, o conhecimento das Escrituras, orar pelos seus filhos, pelos amigos e proclamar o plano da salvação de Deus para o mundo. Que Deus te abençoe. Se você quer se aprofundar nesses estudos, estude Daniel 2, o Apocalipse 13, para compreender as conexões que nós falamos aqui da estátua. O nosso tempo é limitado, reduzido, então você tem que se aprofundar um pouco também com as suas próprias mãos, com o seu próprio entendimento, com o seu próprio esforço. Reflita quais as leis e tempos atuais podem estar sendo questionados e redefinidos por poderes seculares e religiosos que estão entrando na igreja. Então, reflita sobre isso. Olhe a igreja que você está frequentando e questione se os poderes seculares já não estão entrando dentro da igreja. Pergunte a si próprio: estou reconhecendo e resistindo ao pequeno chifre em minha própria comunidade? Ou seja, no condomínio que você mora, na sua vizinhança, na escola, no seu trabalho. Que Deus te abençoe, que você possa proclamar o plano da salvação de Deus para o mundo. Estamos vivendo os momentos finais em que a igreja tem que cumprir o seu papel de proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo diante dos poderosos que estão se levantando contra a igreja do Senhor. Vivemos um tempo muito difícil no nosso Brasil, com os nossos poderes se levantando contra o Altíssimo. E nós sabemos que isso não é bom. Nós sabemos qual vai ser o final. Lutemos contra isso, meu irmão, minha irmã, com fé e com coragem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?